Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Camila. Hoje a gente vai começar a fazer a aula de legislação. Na nossa aula de legislação, a gente primeiro fala sobre quando que surgiu a legislação, o novo Código de Trânsito Brasileiro. Surgiu em 1997. Em 1997, ele surgiu o Código de Trânsito Brasileiro. Professora, o que é CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Então vocês vão ver muito essa sigla nas perguntas na prova do Detran, muito. Em 1998, as leis elas começam a entrar em vigor. Só que no Brasil tudo é um pouco demorado. Então as coisas começaram a acontecer mesmo foi no ano de 2000 que começou a ter mudanças sérias e significativas do Código de Trânsito Brasileiro. E aí foi aí que começou tudo, aonde começou a entrar digitais, obrigação de estar presente na sala de aula. Lógico, com a modernização, hoje a gente tem a possibilidade de ter aula remoto, que são as aulas online, mas na época, nesse período não tinha as aulas remotas, eram aulas presenciais. Tem a obrigação de assistir quem está fazendo aula presencial em sala de aula, tem fiscalização. E quem não tiver em sala de aula ou não estiver participando, se tiver fiscalização, pode ser prejudicado. É um caso muito sério, pode ser até caso de polícia. Então foi assim que surgiu o Código de Trânsito Brasileiro. Quando chegou em 2017, o Código de Trânsito Brasileiro ele completou 20 anos de criação, onde teve várias mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Teve mudança de valores, mudança de legislação, ficou mais rígido a legislação em 2017 porque ele completou 20 anos de criação e não tinha feito nenhum tipo de mudança. Então eles foram obrigados em 2017 a fazer uma mudança significativa no Código de Trânsito Brasileiro, que vai ser o que nós vamos falar agora. Então, pessoal, agora vocês já sabem como que foi criado o Código de Trânsito Brasileiro. Também foi criado o Sistema Nacional de Trânsito, que são os órgãos que fazem com que as leis do Código de Trânsito Brasileiro sejam cumpridas em cada um na sua jurisdição, no seu estado, no seu município, na sua região. Nós temos dois tipos de órgãos: órgãos normativos e órgãos executivos. A gente vai começar a falar dos órgãos normativos. Órgãos normativos. Nós temos o primeiro órgão que se chama CONTRAN. Qual o significado dessa sigla, CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. Qual é a responsabilidade do CONTRAN? Criar leis nacionais. Então, por exemplo, se eu estiver no Rio Grande do Sul e eu passar o semáforo vermelho, eu vou tomar multa, porque é uma lei o quê? Nacional. Se eu estiver bêbada dirigindo em Manaus e eu for pega, eu vou tomar uma multa, posso ser presa porque é uma lei o quê? Nacional. Então as leis nacionais, elas são criadas, elas servem para todos os estados do Brasil, elas são nacionais. O que nós aprendemos aqui em sala de aula e o que nós focamos são as leis nacionais. Os outros órgãos que eu vou falar é só para vocês terem um mero conhecimento do que eu estou falando. Próximo órgão, CETRAN. Conselho Estadual de Trânsito. Ele tem a responsabilidade de criar leis a nível estadual, onde só vai servir para o seu estado, não vai servir mais para nenhum outro lugar, só para aquela região, só para aquela grande cidade. A gente pode citar aqui um exemplo, na grande cidade de São Paulo, que existe a lei do rodízio, o rodízio dos carros. A lei do rodízio dos carros só serve para a grande cidade de São Paulo. Em nenhum outro estado existe o rodízio, só em São Paulo. E todas as pessoas que vêm de fora para São Paulo têm que obedecer à lei do rodízio, senão eles tomam multa. A multa chega lá na casa deles. Esse exemplo é só para vocês saberem que é uma lei criada que só serve para São Paulo. Não é uma lei nacional. Outra órgão que também ele fala é o CONTRADIF. O CONTRADIF, ele só muda o nome porque ele está no Distrito Federal. Ele é a mesma coisa que o CETRAN, só que a diferença é que ele se encontra no Distrito Federal. Então ele vai criar leis aonde? No Distrito Federal. Só vai servir para ali, para aquela região. Esses são os órgãos normativos. São órgãos que criam leis. CONTRAN, leis nacionais, CETRAN, estaduais e CONTRADIF, Distrito Federal. Agora vamos para os órgãos executivos. Os órgãos executivos são os órgãos que vai fazer com que essas leis criadas,
pelos órgãos normativos sejam cumpridas, cada lugar, cada jurisdição. O primeiro órgão executivo que ele fala é o DENATRAN. O DENATRAN ele é um órgão máximo. Tem jurisdição em todo o território nacional. Então, o CONTRAN cria leis nacionais e o DENATRAN vai fazer com que essas leis nacionais sejam cumpridas em todo o território nacional, ou seja, o Brasil inteiro. Tanto que quando uma lei ela é criada nacional, leva um tempo para ela começar a entrar em vigor, porque todas as pessoas têm que se acostumar com essa lei. Abaixo do DENATRAN tem os outros órgãos que vai fazer com que essa lei seja cumprida em cada local. Nós temos o DENIT. Ele é um órgão do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Ele é um órgão que cuida das rodovias federais. E nas rodovias federais, quem fiscaliza? Polícia Rodoviária Federal. Como que eu sei que uma rodovia ela é federal? Pela sigla BR ou quando eu interligo um estado a outro, como por exemplo a Dutra, a Regis Bittencourt. São rodovias federais porque interligam um estado a outro. Então, quem fiscaliza nessas rodovias federais? Polícia Rodoviária Federal. Aí nós temos um outro órgão que se chama DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. O DETRAN ele é um órgão. Em todos os estados do Brasil existe um DETRAN. E para que serve o DETRAN? Serve para multar, emplacar, fiscalizar, etc. Então, todos os órgãos do DETRAN têm essa função. Vamos colocar mais um aqui, ó. Tirar a primeira habilitação. Essa é uma função, é uma das funções do DETRAN, fora outras que existem, né? Vistoriar, enfim. Todos os estados do Brasil existe um DETRAN. Próximo órgão. DR, Departamento de Estrada e Rodagem. O DR cuida das rodovias estaduais. E nas rodovias estaduais, quem fiscaliza? A PM e a Polícia Rodoviária Federal. O engraçado aqui é que a PM não pode fiscalizar uma rodovia federal, mas a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza uma rodovia estadual. Como que eu sei que uma rodovia ela é estadual? Porque ela é representada pela sigla do estado. São rodovias que interligam para os interiores. Vamos dar um exemplo. Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes. São rodovias estaduais, ela te interliga para os interiores. A Imigrantes, a Anchieta, que te interliga para o litoral. Então essas rodovias, elas são rodovias estaduais. E quem fiscaliza é esses dois órgãos aqui, ó, a PM e a Polícia Rodoviária Federal. Vocês sempre vão encontrar essas duas bases nessas rodovias. O próximo órgão que ele fala é o CIRETRAN, na verdade, tá? O CIRETRAN, ele tem a mesma função que o DETRAN, a mesma coisa, a mesma função. Ele multa, vai emplacar, vai fiscalizar, vai tirar a primeira habilitação, só que ele atua nos municípios para desafogar o DETRAN. Por isso que ele é um órgão que faz a mesma coisa que o DETRAN, tem a mesma jurisdição, o mesmo papel que o DETRAN tem, só que ele vai atuar no seu município. Agora nós vamos falar do último órgão, que se chama JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Quando a gente não está de acordo a uma multa que a gente recebe na nossa casa, a gente está achando que a gente está sendo injustiçado e eu não estou achando correto aquela multa, qual é o órgão que eu entro com recurso? JARI. Quanto tempo eu tenho para entrar com recurso na JARI a partir do momento que eu recebo uma notificação de uma multa? Eu tenho 30 dias. 30 dias para entrar com recurso na JARI se eu não estiver de acordo com essa multa. E o que vai fazer eu ganhar a causa, gente? Vai fazer ganhar a causa se eu provar para o órgão que eu estou certa. Se eu tiver um bom argumento, aí vai fazer com que eu ganhe a causa e ainda vocês vão ser isentos de pagar a multa e vai se livrar da multa, tá? Então tem que ter um bom argumento, tem que ter provas.
daquilo que você está fazendo. Se você está achando que você foi injustiçado, você tem 30 dias para entrar com recurso na JARE. Quando a gente recebe uma notificação na nossa casa das multas e a gente quer passar esses pontos para outra pessoa, aí já é outra coisa que a gente está falando. Aqui eu só estou falando de entrar com recurso. Então, existem duas perguntas que pode cair na prova do Detran. Qual o significado da sigla JARE, que é Junta Administrativa de Recursos de Infrações? E a segunda pergunta que pode cair na prova do Detran é a seguinte: você recebeu uma multa que não está de acordo com essa multa. Qual órgão que você entra com recurso? Na JARE. Quanto tempo você tem para entrar com recurso de uma multa que você não está de acordo? 30 dias. Essas são as questões que gostam de cair na prova do Detran.